Olá, sejam bem-vindos a este webinar com o tema Lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Meu nome é Wanda Gatim Braça, sou licenciada em Ergonomia e colaboro com a Central Med na área formativa com este tema e outros temas relacionados com segurança e saúde nos locais de trabalho. E, portanto, vamos iniciar este nosso webinar com a definição ou a identificação daquilo que vão ser os objetivos deste webinar. E, portanto, temos como objetivo conhecer o conceito e caracterizar aquilo que são as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho e também, em muitas ocasiões, designado por lesões musculoesqueléticas ligadas com o trabalho, compreender o impacto que estas lesões musculoesqueléticas têm na saúde e na segurança dos trabalhadores e também reconhecer o impacto nas organizações e na sociedade em geral. Vamos identificar os fatores de risco em contexto laboral de escritório e nesta situação agora tão atual que é o teletrabalho e vamos também identificar, implementar e cumprir também algumas medidas de prevenção e de proteção em relação às lesões musculoesqueléticas. Portanto, estes são os nossos objetivos. Em termos de conteúdo, como é que nós vamos desenvolver este nosso pequeno webinar? Vamos, de facto, falar sobre o conceito das lesões, identificar onde é que elas se localizam e como é que elas se manifestam, quais os fatores de risco que podemos encontrar em contexto laboral, quer de escritório, quer de teletrabalho, o impacto que estas lesões musculoesqueléticas têm na organização, portanto, nas empresas e na sociedade, e também definir algumas medidas de prevenção e de proteção para os trabalhadores. Ora bem, as lesões musculoesqueléticas são um problema de saúde relacionado com o trabalho e é um dos mais comuns ao nível da Europa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho são patologias de ordem multifatorial e, portanto, nas quais o ambiente de trabalho e a atividade profissional contribuem significativamente, mas apenas como um de entre inúmeros fatores. Estas lesões são provocadas ou agravadas principalmente pelo trabalho ou pelo efeito direto do ambiente de trabalho e são, na sua grande maioria, são lesões cumulativas, ou seja, elas resultam da exposição repetida a determinados esforços, podem ser mais ou menos intensos, ao longo de um determinado tempo, que normalmente é um período de tempo prolongado. Elas também podem ocorrer ou podem manifestar-se por traumatismos agudos, por exemplo, uma fratura decorrente de um acidente. Estas lesões, as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, podem afetar a aptidão do trabalhador para o trabalho, ou seja, a sua capacidade de trabalho, e sendo que uma das causas mais frequentes são a deficiência, também originam baixas por doença e podem ser causa de muitas reformas antecipadas. Na União Europeia foi feito um estudo estatístico relativamente recente, aliás, do ano passado, de 2019, que apontam que cada 3 em 5 trabalhadores apresenta queixas e estas queixas estão principalmente relacionadas com desconforto, dor nas costas, no pescoço, nos membros superiores e nos membros inferiores. As lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho mais comuns são então as dores nas costas e as dores musculares dos membros inferiores. Os fatores físicos, fatores organizacionais, psicossociais e individuais podem contribuir de facto para o seu desenvolvimento e para o seu agravamento e já vamos ver de que forma. Estas lesões afetam diferentes estruturas orgânicas, diferentes estruturas corporais, tais como os músculos, as articulações, os tendões, os ossos, os nervos e também as estruturas do aparelho circulatório e estruturas
vasculares. E onde é que se localizam? Pronto, podem se localizar ao nível dos ombros, ao nível do pescoço, ao nível dos cotovelos, das mãos, dos punhos, dos joelhos e de toda a coluna vertebral. E têm sintomas, portanto, como qualquer tipo de lesão, as lesões musculoesqueléticas também se manifestam. E manifestam-se como? Manifestam-se através da dor. A maior parte das vezes é uma dor localizada, o que não significa que não possa irradiar para outras zonas corporais. Também se pode manifestar através de uma sensação de dormência ou de formigueiro na zona afetada ou na zona próxima dessa zona afetada, uma sensação de peso, alguma fadiga, desconforto generalizado ou localizado e uma sensação de perda ou mesmo a perda de força. Portanto, qualquer um destes sintomas são sintomas que o trabalhador deve ter em consideração, mas obviamente quando associado a uma caracterização do posto de trabalho e da sua atividade que induzem a que efetivamente possa ocorrer aqui alguma desta sintomatologia, exatamente pelas características do seu posto de trabalho. Quando ocorre um edema ou uma hipersensibilidade aos estímulos, aí podemos já estar presentes uma doença crónica e aí terá, obviamente, que terá que ocorrer um acompanhamento médico especializado. Portanto, nós podemos dizer que a grande maioria dos casos, que na grande maioria dos casos, os sintomas surgem gradualmente, portanto, são sintomas que vão ocorrendo, que se vão manifestando de forma gradual, cumulativa e evolutiva no sentido mais negativo, neste caso. Elas agravam-se ao final do dia de trabalho, ao final de um dia de trabalho, de jornada, não é? E também durante os picos de produção. Portanto, estamos aqui a falar de situações de mais tensas, com ritmos de trabalho provavelmente mais elevados, com cargas e volumes de trabalho também de uma natureza superior e que depois, findo o trabalho, aliviam. Portanto, aliviam com o quê? Com pausas, aliviam com o repouso e aliviam com o período das férias. Mas atenção, que este alívio, esta sensação de alívio, que efetivamente é um alívio, não significa que a lesão musculoesquelética tenha desaparecido. Isto porquê? Porque no regresso ao local de trabalho, o trabalhador volta a estar exposto ao fator de risco e desde o momento em que ele volta a estar exposto a esse fator de risco, o que acontece é que estas manifestações voltam novamente a estar patentes, voltam novamente a serem identificadas e sentidas pelo trabalhador. Porquê? Porque voltamos novamente à nossa rotina, ou seja, enquanto se manifestar a presença de fatores de risco e os trabalhadores estejam expostos a esses fatores de risco, então continuamos a ter lesões musculoesqueléticas e o seu agravar e a sua evolução. Não podemos dizer que exista propriamente um setor de atividade, quando me perguntamos qual é o setor de atividade, não há propriamente um setor de atividade onde existam mais lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. O aparecimento destas lesões está muito relacionado com o quê? Não com o setor de atividade em si, mas com as atividades que se desenvolvem. Claro que existe aqui alguns setores de atividade ou algumas atividades que são mais características de algum dos setores e daí poder haver uma maior prevalência dessas lesões, mas não podemos dizer que há um setor de atividade que as lesões musculoesqueléticas não aparecem, não existem, não há fatores de risco para que isso aconteça, porque isso não corresponde à realidade. Portanto, nós podemos encontrar fatores de risco em contexto laboral de atividades com equipamentos dotados de visor, não são necessariamente só atividades de escritório, bem entendido, trabalhos na própria construção civil, através da movimentação manual de cargas, desenvolvidos pela movimentação manual de cargas ou agravados por elas, as posturas que se adotam. Temos também os trabalhos em cuidados de saúde, nas linhas de montagem, tanto linhas de produção, unidades fabris, o próprio teletrabalho, trabalhos em armazéns, por exemplo, ou seja, as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, elas podem ocorrer em diferentes contextos laborais. Temos estado aqui a falar de fatores de risco, mas afinal o que são fatores de risco? O fator de risco é um perigo, certo?
E, portanto, é uma componente do trabalho, está intrínseca a esse trabalho. Portanto, é uma componente no trabalho que pode provocar um efeito adverso, negativo, no organismo do trabalhador. A exposição a esse fator de risco pode causar, então, cá está, a doença ou a lesão. O risco de um trabalhador vir a sofrer de uma lesão musculoesquelética relacionada com o trabalho tem a ver com a exposição a um determinado fator de risco e tem a ver com a duração dessa exposição, tem a ver com a intensidade dessa exposição e tem a ver com a frequência dessa exposição. Daí a lesão musculoesquelética, de nós dizermos que também tem a ver com vários fatores de risco, portanto, não será só com um fator, mas com uma multiplicidade de fatores, mas depois tem mais estas 3 variáveis, a duração, a intensidade e a frequência, que vão determinar também a gravidade desta lesão musculoesquelética relacionada com o trabalho. Embora estas lesões possam ser variadas, certamente que a sobrecarga, quer ao nível dos tendões, dos músculos, das articulações e dos nervos, constitui um importante fator de risco. Essa sobrecarga é composta por vários elementos que dividimos ou classificamos ou agrupamos em 3 categorias. Uma, que são aqueles relacionados com a atividade de trabalho. Outro, que são fatores de origem individual, de características de cada um dos trabalhadores. E depois as organizacionais e psicossociais. Na primeira, de entre um leque muito variado de pontos que poderíamos focar aqui, apontei os seguintes: posturas ou posições corporais extremas, onde fugimos àquilo que são a nossa zona de conforto, portanto ficamos fora dos ângulos de conforto, daí nós dizermos que são posturas que são efetivamente extremas. Não é? Depois temos também um fator relevante, que é a aplicação da força, nomeadamente ao nível da manipulação manual de cargas, a repetitividade dos movimentos, a exposição a elementos mecânicos, porque há uma interface entre o trabalhador e os elementos que constituem, fazem parte da sua atividade laboral e que contribuem para o desenvolvimento dessa sua atividade. A compressão localizada, no exercício de determinados movimentos de acessibilidade, de mobilidade, pode haver uma compressão localizada. Depois também temos as questões da eliminação deficiente, podemos ter a eliminação deficiente, eu aqui digo deficiente do ponto de vista do excesso, ou também do ponto de vista da deficiência, da ausência de, e depois todos os aspectos relacionados, como o encadeamento, o ensobramento, etc. Depois também temos as temperaturas adversas do ponto de vista extremo, temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas e que vão provocar certamente também alguma contração e algum posicionamento, alguma postura não tão adequada. Níveis de ruído perturbadores, vibrações, entre outros aspectos. Do ponto de vista individual, temos que considerar também como fatores de risco, por exemplo, e logo para iniciar a própria idade, portanto nós sabemos como é que as nossas capacidades cognitivas, físicas, etc., podem ser influenciadas pela idade, não é? Pelo avançar da idade, algumas das nossas funções vão ficando diminuídas, alguma da nossa capacidade vai diminuída, graças a Deus a sabedoria em princípio fica aumentada, mas efetivamente neste contexto e para a ocorrência de lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, a perda da força, a perda de concentração, a perda de resistência, portanto tudo isto são aspectos negativos. Depois terem atenção também os estilos de vida, portanto se temos hábitos de tabagismo, alcoolismo, que tipo de atividade física ou de sedentarismo, somos sedentários, somos pessoas ativas, não é? Depois também a altura, o peso, ao fim e ao cabo, as características antropométricas, o estado de saúde, antecedentes clínicos e eventualmente até algum historial familiar relativamente no âmbito médico. Fatores de risco também que tínhamos apontado aqui, identificado como causas organizacionais e psicossociais. Então temos que fatores de risco? Olha, os ritmos
intensos de trabalho. Portanto, ou porque os prazos estão a terminar, ou porque há uma atividade ou uma série de atividades em simultâneo e daí temos que aumentar o ritmo de trabalho para poder conseguir e poder responder a todas de forma atempada. Temos também aspectos como o trabalho exigente, determinados graus de dificuldade, de exigência de perfeição, de cumprimento de determinados requisitos. Temos depois também a falta ou o baixo nível de autonomia, portanto, considerando que a autonomia é positiva no sentido de podermos gerir de forma mais eficiente e de forma mais eficaz a nossa atividade para a concretização de um determinado objetivo, ou atingir uma determinada meta, e portanto quando isto não existe também é um fator condicionante, também é um fator de agravamento. As atividades monótonas, o estar sempre a fazer a mesma coisa e portanto estamos sempre a solicitar os mesmos músculos, as mesmas posturas, não é? Também temos aqui o baixo nível de satisfação no trabalho, cá está, que vem também se calhar um pouco pela falta de autonomia, pela monotonia do trabalho, etc. O insuficiente suporte social e também o modelo de gestão, o modelo organizacional da própria empresa, da própria organização. E portanto, para o ponto de vista e para a caracterização destes fatores psicossociais, torna-se também, para que se tornem também efetivamente um fator de risco para as lesões musculoesqueléticas, eu agrupei isto da seguinte forma, portanto, considerando que o excesso de volume de trabalho e a elevada intensidade de trabalho podem aumentar o nível de stress e que, por sua vez, aumentam a tensão muscular e a sensibilidade à dor. E depois, a falta de controle sobre as tarefas de trabalho, a ausência ou a diminuta autonomia e a impossibilidade de controlar os ritmos e as tarefas a executar, que também contribuem então para o risco de lesões musculoesqueléticas. Portanto, estamos aqui a falar de fatores psicossociais e da sua relação e do seu contributo direto para as lesões musculoesqueléticas. Como há pouco referi, há um estudo europeu, foi feito um inquérito europeu a diferentes empresas sobre estes novos riscos emergentes, portanto um estudo de 2019, em que o fator de risco mais frequente identificado na União Europeia foram os movimentos repetitivos da mão ou do braço, com 65%. No entanto, podemos aqui também destacar 4 outras situações relatadas e com percentagens significativas. Por exemplo, o trabalho sentado por longo período de tempo tem um valor de 61%, a elevação ou deslocação de pessoas ou cargas pesadas com 52%, a pressão em matéria de tempo com 45% e depois temos com 31% posições cansativas e posições dolorosas. Estas 4 imagens pretendem, pois, ilustrar algumas zonas corporais que são manifestamente solicitadas e com algum desgaste e com alguma manifestação por parte dos trabalhadores relativamente a sensações penosas. Portanto, temos aqui ao nível da coluna cervical, temos a zona lombar, temos o punho, temos os ombros, as costas na sua globalidade e todas elas decorrem efetivamente daqueles fatores que há pouco falámos, nomeadamente das posturas e dos longos períodos de tempo no exercício de determinadas atividades. Ora bem, há aqui uma questão importante que agora não podemos deixar de referir, que tem a ver com o teletrabalho. Ora bem, o teletrabalho, a rapidez com que tivemos que passar da atividade de escritório para um regime de teletrabalho não permitiu de forma alguma formar trabalhadores e empregadores para aquilo que são as especificidades e as características deste novo modelo de trabalho e, portanto, e para aquilo que são os reflexos no que respeita ao necessário equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, de forma a garantir qualidade em ambos. Daqui torna-se urgente sensibilizar e informar trabalhadores e empregadores, que os empregadores também são trabalhadores, sobre algumas regras básicas que devem ser tidas em atenção para que se garantir esse equilíbrio. Todo o trabalho, ou todo o teletrabalho, exige de todos os intervenientes muita disciplina, autocontrole, determinação, estabelecimento de regras e definição de alguns limites. Reportamos-nos aqui
as regras, eu queria destacar 3 pontos, é só sobre estes 3 pontos que vamos falar um pouquinho, relacionam-se com as regras organizacionais, as regras comportamentais e sociais e a organização do espaço e dos ambientes de trabalho. Do ponto de vista das regras organizacionais, temos que pensar que a empresa, que é a organização e que nós, trabalhadores em teletrabalho, temos que aprender, temos que refazer, temos que repensar, temos que recriar a gestão do tempo. E esta gestão do tempo de forma a dar cumprimento não só àquilo que são as nossas obrigações para com a entidade empregadora, mas essencialmente as nossas obrigações ou o nosso dever para com a realização do nosso trabalho, o nosso sentido de responsabilidade e gerir o tempo de forma a que o teletrabalho represente, se não de forma igual, muito idêntica à nossa atividade em contexto de trabalho no escritório. Outra questão tem a ver também com o cumprimento de horários, com o cumprimento de datas, com a separação das agendas, com assumir compromissos, enfim, com uma nova reorganização do trabalho em contexto de teletrabalho. Não direi familiar, porque a regra é não ser familiar, é ser em teletrabalho, que são coisas diferentes. Um segundo ponto são as regras comportamentais e sociais. Estas regras implicam haver uma disponibilidade para o coletivo, mantendo o contacto com as FIAs, com os colegas, com a equipa de trabalho. Estes contactos e esta disponibilidade não só para questões laborais, mas também para questões do foro social, porque não estamos fisicamente com o colega e portanto todo aquele contacto também é salutar e benéfico para a atividade laboral e também para prevenir algumas destas situações, destes riscos psicossociais que falámos há pouco. Portanto são sempre salutares e de desenvolver. A partilha e colaboração de atividades, de ideias, etc., o cumprimento de tarefas e prazos em consonância com os colegas, nós estamos afastados, virtualmente estamos em contacto, fisicamente estamos afastados, mas não podemos esquecer que há um trabalho em equipa, há uma dependência de trabalho. Quando estamos juntos, quando estávamos juntos, ou quando a atividade se desenvolve no escritório, aí nós facilmente partilhamos com o colega, perguntamos alguma questão, tiramos uma dúvida, mostramos um trabalho, é tudo muito mais aligeirado, digamos assim. Nesta nova realidade de teletrabalho não nos podemos enclausurar e não nos podemos permitir que não exista esta partilha, simplesmente temos que agora utilizar partilhas diferenciadas das habituais e, portanto, recorrer ao online, recorrer às novas ferramentas que a tecnologia nos está a facultar para desenvolver a nossa atividade o mais próximo socialmente. Portanto, comunicação regular para evitar o isolamento social e profissional. A organização do espaço e ambiente de trabalho, portanto, nós neste momento passamos de uma realidade de escritório para uma realidade nas nossas casas, que não estariam de certa forma preparadas por um escritório que nós tínhamos em casa, não estará certamente preparado para desenvolver uma atividade profissional. Portanto, há algumas questões que temos que atender, nomeadamente definir um local para trabalhar, um local para o teletrabalho, dispor de materiais e equipamentos que são necessários para a concretização das tarefas, atender aos critérios ergonómicos quando definimos esse local de trabalho, portanto, posicionarmos a secretária não de frente para uma janela para não sermos encadeados, mas também não nos colocarmos de costas à janela para que os reflexos não vão para o ecrã, portanto tentarmos ficar sempre paralelos à entrada de iluminação natural, termos a atenção à compensação pela iluminação artificial, termos uma boa cadeira com apoio lombar, com apoio para os braços, o nosso espaço de trabalho ser um espaço limpo, ser um espaço desanuviado, chamemos-lhe assim, incorporar, claro está, alguns elementos que nos possam também dar mais algum conforto, mas efetivamente atendermos a uns critérios ergonómicos. Depois não podemos esquecer de fazer algumas pausas frequentes. Se em contexto de escritório nós até conseguiríamos fazer, não é? Se calhar não tanto quanto as desejaríamos, mas efetivamente há um colega que chama, vamos tomar um café, vamos tomar um copo de água, vamos fazer uma pausa para comer uma fruta, enfim, nós agora em teletrabalho não temos o chamamento do nosso colega, poderemos ter outros efetivamente, mas temos que garantir que estas pausas frequentes,
de hora a hora, 5 minutos, por exemplo, são muito benéficas para evitar as lesões musculoesqueléticas. Porquê? Porque nos levantamos, movimentamos, damos alguns passos, até podemos fazer alguns movimentos para relaxar a nossa coluna vertebral, aqui ao nível da nossa cintura escapular, alguns movimentos dos punhos, etc. E depois há alguns hábitos também, alguns bons hábitos da nossa alimentação. Portanto, facilmente estamos a perceber que o transporte do trabalho para um espaço doméstico pode agravar a exposição a fatores de risco potenciadores de lesões musculoesqueléticas. Desenvolvimento ou agravamento dos riscos psicossociais pelas causas que acabei de enumerar, a adoção de posturas incorretas por inadequadas cadeiras, secretárias, etc. Portanto, nós em casa não temos certamente os equipamentos mais adequados, embora possamos vir a adquirir, efetivamente, e portanto o estudo ficará sempre em aberto. As secretárias inadequadas, com falta de área de trabalho, de espaço de trabalho, superfícies refletoras, com outros objetos e outros elementos que não constituem de todo equipamentos de trabalho, a má localização do posto de trabalho em relação às fontes de iluminação natural e artificial, equipamento informático que está desatualizado às tarefas a executar, ou inclusivamente até não existência de equipamento disponível, a partilha até do próprio equipamento. Portanto, cá está a partilha do posto de trabalho com mais do que um elemento familiar, etc. Portanto, são tudo fatores condicionantes. Ora bem, tudo isto tem impacto, e tem impacto na organização e na sociedade. Portanto, eu selecionei aqui 4 aspectos que eu considero relevantes do impacto das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, que são eles o absentismo, o presentismo, as novas contratações e a reforma antecipada ou até forçada. Em relação ao absentismo, perfeitamente compreensível, porque a ausência ao local de trabalho por longos períodos de tempo, portanto já temos aqui um fator penalizante para a organização. O presentismo significa que o trabalhador está presente, está no seu local de trabalho, no seu posto de trabalho, mas sente dor, e ao sentir dor não tem o mesmo desempenho nem a mesma produtividade. Portanto, estamos a entrar aqui assim também numa situação penalizante para a própria organização e para o trabalhador, como é óbvio. A questão das novas contratações, porque se efetivamente temos um elevado número de absentismo, de ausências ao serviço devido às lesões musculoesqueléticas, então, e nós necessitamos de mão de obra, necessitamos de trabalhadores, nós necessitamos de ter quem produza, quem desenvolva a atividade, então temos que admitir, cá está, as novas contratações, e portanto temos aqui pessoas que desconhecem a organização, que necessitam de tempo para uma aprendizagem e adaptação, precisam de formação e portanto tudo isto também são tempos em prejuízo, digamos assim, da produção ou do normal funcionamento da organização. Depois temos aqui a questão das reformas antecipadas ou forçadas, portanto, porque as lesões musculoesqueléticas, tornando-se incapacitantes, sendo cumulativas, podem efetivamente levar a que, a partir daí, a bibliografia aponta para os 60 anos, há uma grande probabilidade dos trabalhadores se reformarem. Portanto, é notório o impacto económico negativo nas organizações devido às lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Portanto, os trabalhadores são menos produtivos no trabalho, representam uma taxa de presentismo mais elevada do que trabalhadores sem problemas de saúde. Dada a elevada prevalência destas lesões, o impacto negativo nas organizações, quer do ponto de vista financeiro, quer da sociedade em geral, portanto, leva a que investir na prevenção é uma atitude responsável, é uma atitude inteligente e economicamente sustentável. Esta situação tem um grande impacto, portanto, ao nível económico, portanto, e esse impacto tem a ver com custos diretos e com custos indiretos. Os custos diretos, facilmente observáveis, portanto, têm a ver com o diagnóstico, com o tratamento da doença, com despesas de reabilitação, medicamentos, etc. Quanto aos custos indiretos, não são tão visíveis, tão óbvios, mas incluem
aqueles que são resultantes da perturbação da normal atividade de trabalho, portanto, na perturbação nas equipas de trabalho, na diminuição da produtividade, eventualmente alguns atrasos que possam ocorrer na produção, as tais substituições e, portanto, aqui acresce os custos relacionados com o próprio absentismo. Agora, se as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho são controláveis e são evitáveis, os custos com as mesmas podem ser reduzidos, não é? Eu tenho é que pensar de forma preventiva, ou seja, a identificação precoce de uma potencial situação de perigo pode ser resolvida aplicando medidas simples em contexto laboral e depois de trabalho, ajustando o ambiente de trabalho. Mesmo que posteriormente surjam sintomas, o facto de ter atuado atempadamente através de uma avaliação de riscos pode reduzir significativamente a probabilidade de uma ausência no local de trabalho por um longo período de tempo. Portanto, aquilo que se pretende para fazer face ao problema das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho é a necessidade de fazer uma abordagem global, a necessidade de fazer uma abordagem ao nível de uma gestão integrada da empresa e da organização. Portanto, esta abordagem não deve ser só unicamente centrada na prevenção das novas lesões musculoesqueléticas, mas também na manutenção da atividade, na reabilitação e na reintegração dos trabalhadores que já sofreram lesões musculoesqueléticas. Este slide apresenta 3 fotografias. A primeira reporta um pouco a manutenção da atividade, aquilo que é pensar também na tal forma preventiva, por exemplo, através de introdução de programas de ginástica laboral. Depois temos uma segunda fotografia em que temos aí exemplos de reabilitação que pode ser necessária fazer quando já temos efetivamente lesões musculoesqueléticas perfeitamente instaladas, identificadas e para as quais é necessário atividade de reabilitação. E depois também temos a última fotografia que pretende representar a reintegração do trabalhador, portanto a volta do trabalhador para o seu contexto de trabalho normal. Ora bem, para combater e controlar as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, deve-se seguir, e isto decorre para qualquer situação, os princípios gerais de prevenção. Portanto, evitar os riscos, avaliar os riscos que não podem ser evitados, controlar os riscos na origem, adaptar o trabalho ao homem. A adaptação à evolução tecnológica é extremamente importante. Estamos numa era de grande evolução tecnológica e temos de tirar partido e benefício dessa evolução em proveito do homem, da sua segurança e saúde, substituir o que é perigoso pelo que é seguro ou isento de perigo ou menos perigoso, não é? Conceber uma política de prevenção coerente que abranja todas as cargas excessivas sobre o corpo, privilegiar medidas de proteção coletiva relativamente às medidas de proteção individual e formar e informar os trabalhadores sobre os fatores de risco a que estão expostos nos seus locais de trabalho e quais são as medidas que devem adotar e os comportamentos que devem adotar para minimizar ou reduzir os efeitos dessa exposição. Em suma, a prevenção das lesões musculoesqueléticas segue 4 etapas. Primeira etapa, a análise do trabalho. Perceber, compreender o que na realidade o trabalhador faz e como faz. Quais são os comportamentos que ele adota para concretizar uma determinada tarefa. Ele é atribuído a uma tarefa e ele vai desenvolver uma determinada atividade. E é através da observação dos modos operatórios, da forma como ele executa esse trabalho, que nós procedemos à análise efetiva do trabalho. E para quê? Para, com essa informação, poder fazer uma avaliação de riscos de lesões musculoesqueléticas. Portanto, através da utilização de diferentes metodologias, de diferentes instrumentos de medição e de avaliação, vamos poder identificar quais são as situações de onde há uma maior probabilidade, onde há uma maior gravidade e onde se deve atuar numa pirâmide de hierarquia efetiva, não é? Depois há
um outro aspecto também muito importante e que se relaciona com a vigilância da saúde dos trabalhadores. Há que garantir uma vigilância médica, aliás, uma vigilância através de diferentes profissionais, médico, psicólogo, ergonomista, etc., para avaliar e vigiar a saúde do trabalhador que está exposto ou que tem uma lesão musculoesquelética relacionada com o trabalho. E depois garantir uma permanente informação de todos os trabalhadores. Portanto, do ponto de vista do equipamento de trabalho, e quando estamos agora aqui a falar equipamentos de trabalho do ponto de vista de escritório ou de teletrabalho, não é? Portanto, estamos a falar de secretária, cadeira, computador, monitor, rato, um apoio para os pés, iluminação, etc. Tem que se estar, tudo isto tem que estar adaptado ao trabalhador e às tarefas que ele desenvolve, estarem em boas condições de utilização, serem ergonómicos, confortáveis, adaptáveis e seguros. Salientei aqui quatro destes elementos do posto de trabalho, ou que caracterizam o posto de trabalho em contexto laboral de escritório ou em teletrabalho. São eles a secretária, a cadeira, o monitor, o software utilizado. Claro está que existem outros elementos no posto de trabalho e que também devem ser equacionados, mas quanto à secretária, devemos garantir uma altura adequada, que a secretária tenha uma altura adequada, nem exageradamente elevada, nem muito baixa, ela deveria até ser ajustável a cada um dos trabalhadores. A largura e a profundidade da superfície da secretária, de forma a permitir uma disposição dos equipamentos de trabalho, dos elementos de trabalho, numas áreas de proximidade, não é? Na área primária, secundária, uma área terciária, conforme a frequência da sua utilização. O próprio formato da secretária, o facto de ter arestas vivas ou não ter, de ser mais profunda, menos profunda, como vimos no ponto anterior, ser arredondada, ser em L, enfim, são situações a considerar e depois, juntamente, claro está, com o local onde essa secretária vai ser colocada e também garantir que há um espaço livre por baixo da secretária, de forma a que não haja condicionantes à mobilidade dos membros inferiores. Outro aspecto importante tem a ver também com outro elemento que é a cadeira. A cadeira deve ser regulável em altura, deve ser regulável em inclinação, deve ser estável, eventualmente ter rodas ou não ter, mas garantir a sua estabilidade, ter um apoio para braços, garantir que o encosto também permite um apoio lombar, e depois temos também um outro elemento que é o monitor. O monitor e o próprio software utilizado, portanto, estamos a falar do monitor enquanto elemento físico, não é? Enquanto hardware, portanto, do ponto de vista da sua localização, da dimensão, da altura a que ele fica, da própria cor do equipamento, da possibilidade que esse equipamento tem de poder regular o brilho do ecrã, os contrastes de fundo, os caracteres, etc. E depois do software utilizado, portanto, que cores, tamanho das letras, a facilidade de utilização, a facilidade com que se compreende os caracteres que estão nesse software e uma série de outros aspectos. Então, do ponto de vista da forma como nós podemos melhorar a nossa postura num local de trabalho informatizado, num teletrabalho, eventualmente, devemos garantir que apoiar completamente os pés no chão ou num apoio para os pés. Hoje no mercado já disponibiliza diferentes modelos de apoio para os nossos pés. Manter os joelhos a mais ou menos 90 graus, num ângulo de mais ou menos 90 graus, e portanto tudo isto depois também tem a ver com os ângulos de conforto de cada um dos trabalhadores. Manter o arco natural da coluna lombar apoiado, portanto a importância da cadeia e do apoio lombar. Manter a caixa torácica para cima, ou seja, não estarmos encurvados, durvados, porque isto também, esta flexão vai fazer com que a nossa coluna vertebral não fique no seu melhor posicionamento, portanto, manter o arco natural da coluna, manter a caixa torácica para cima, os ombros descaídos para baixo, relaxados, sem tensões, descontrair o maxilar, os músculos faciais e o pescoço, apoiar os punhos e os braços sem comprimir as articulações, ter uma postura ereta, uma postura direita, mas ao mesmo tempo também descontraída, uma vez que estará devidamente apoiada no encosto da cadeira, e depois olhar em frente,
para um monitor que deve estar à distância de um braço e ao nível do olhar. E ainda não podemos também deixar de descurar outros aspectos, tais como o conforto térmico, portanto, conforto térmico ao nível de temperatura e umidade, as correntes de ar, sejam correntes de ar de entradas de ar natural, não é? Portanto, estamos a falar aqui também de ventilação, mas também temos de ter aí atenção aos ar-condicionados, à localização dos ar-condicionados. Há a questão das pausas frequentes e as pausas curtas, como também já abordámos, há a diversidade de movimentos e de postura e hierarquizar as tarefas das mais importantes e mais complexas para as menos, de forma a otimizar a nossa atividade em função também dos nossos momentos do dia em que estamos mais atentos e mais alerta. Ora bem, dito isto, e para terminar, há aqui uma questão importante que tem a ver com a ginástica laboral. Ao final do dia, é importante, ao final do dia ou durante o dia, realizar alguns movimentos compensatórios do ponto de vista muscular e articular, que possam aliviar as tensões que já falámos há pouco, normalmente se sentem mais ao final do dia. Estamos a falar de movimentos de descontração, de alongamento, movimentos do punho, movimentos dos dedos, movimentos que podem ser realizados com uma bola, com uma garrafa d'água, sentados na secretária, em pé ao lado da secretária e, portanto, que podem ser feitos em contexto laboral, nos escritórios, ou podem também ser realizados em contexto de teletrabalho. E no contexto de teletrabalho podem até ser feitos com mais elementos da família e em contexto laboral podem até ser feitos também com outros colegas. Vou-vos deixar agora aqui um pequeno vídeo que ilustra, de facto, alguns movimentos simples que se podem fazer, que não necessitam de apoio, de outros apoio do ponto de vista de equipamento, que se realizam durante alguns segundos. Podem ser feitos com maior repetitividade. Portanto, aqui tem a ilustração do boneco. Podem também recorrer a este vídeo que se encontra disponível para descarregarem para os vossos computadores. Como veem, movimentos simples. Normalmente, os movimentos aqui indicados têm cerca de 10 segundos, mas claro que depois podem ser adaptados a cada um, portanto podem fazer mais tempo, em vez de 10 segundos optarem por fazer 15, 30 segundos. Estas atividades podem ser feitas no local de trabalho ou fora do local de trabalho. Atenção que devem ser feitos de forma controlada, sem movimentos bruscos. Pronto, e é desta forma que terminamos este webinar. Espero que tenha sido do vosso agrado, que vos seja proveitoso e que vos suscite alguma curiosidade para poder desenvolver e poder adquirir outros conhecimentos, se calhar mais pormenorizados, sobre as temáticas das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Qualquer questão e qualquer dúvida podem sempre contactar a Central-Med e estará disponível, assim como eu também estarei disponível para colaborar convosco e para vos ajudar no esclarecimento de algumas destas questões relacionadas com as lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Eu por aqui fico,
já estou aqui há algum tempo, portanto vou-me levantar, vou fazer uma ginástica laboral e obrigada pela vossa presença desse lado.